Então tá, pessoal. Esther, capítulo 2. A gente só vai recapitular o que a gente viu ontem. A gente já viu como que a gente chegou até aqui na história, a queda do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. Então, Esther e Mordecai, eles estão vivendo em Suzã, na capital do Império Medo-Persa, e a gente viu que o rei deu uma festa de 180 dias, deu uma festa 7 dias de open bar ali para todo mundo, e a rainha Vasti também estava dando um banquete para as mulheres, né? A gente viu que o rei manda chamar a Vasti, ela não obedece, isso deixa o rei enfurecido, inflamado de raiva, diz ali o texto, e ele de bate pronto consulta os seus sábios para saber o que fazer, proíbe ela de ir à sua presença, o divórcio, né? Aqui, ele se divorcia da Vasti, e então os seus sábios ali dão uma orientação dele mandar uma carta dizendo que os homens devem ser respeitados pelas suas mulheres para que não haja divisão. E a gente viu que mesmo um filho do diabo aqui, das trevas, um não cristão aqui, um não judeu, vamos dizer, um não israelita, dando um princípio que a gente viu lá nas cartas de Paulo, por exemplo, de Efésios e Colossenses, de que o homem deve ser o cabeça do lar, né? A autoridade da casa. Um princípio divino na boca de um Medo-Persa aqui. Hoje a gente vai para o capítulo 2, vai aparecer a Esther. Eu vi que, cronologicamente, esse banquete do Assuero, do Xerxes, ontem, lembrando que Xerxes é o nome grego e Assuero é o nome persa. É isso, né? Isso, exatamente, Xerxes I. Do banquete até o que a gente vai ver agora ali, da rainha, da Esther ter se tornado rainha, se passaram 4 anos, tá? 4 anos da separação de Xerxes com a Vasti até o que a gente vai ver agora, que foi só pra gente se organizar cronologicamente, porque é um capítulo atrás do outro, mas tá passando 4 anos, tá? Então tá. Que Deus nos ajude, se protejam, que vai vir cenas violentas nos próximos capítulos. E eu acho que eu vou fazer que nem ontem. Eu tava olhando o vídeo ontem, lendo e explicando, porque como é histórico, acho que é melhor do que ler contínuo e depois voltar. Tá. Deixa eu ver aqui, chat. Beleza. Depois disto, depois do quê? Depois da confusão com a Vasti e depois dos caras ter dado o conselho ali de mandar a carta para os homens serem os senhores das suas casas. Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela, dela ser proibida de ir até a presença do rei, foi o que a gente viu ontem. Ela não queria vir, então, ironicamente, ela recebe um decreto que ela não pode ir até a presença do rei. Versículo 2. Então os servos do rei serviam lhe disseram. Então a gente já viu aqui os príncipes do rei, os eunucos do rei, os conselheiros do rei, agora os servos do rei. É vários tipos de pessoas que o rei tinha na volta dele lá. Eles lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei. Olha o conselho dos caras. Que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei. O rei sentiu falta da rainha, depois que passou a raiva dele, ele parou para pensar, cara, me divorciei da minha mulher bêbado, agora estou pensando aqui o que eu vou fazer na minha vida. Os servos falam isso para ele, que você procure moças virgens e de boa aparência. Versículo 3. Que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã.
sob os cuidados de Hegai, não sei como é que é a pronúncia dele original, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. Todo mundo sabe o que é harém, né? Harém é onde ficavam as concubinas ali. A gente vê no Aladdin, se eu não me engano, tem o harém, né? No desenho do Aladdin, que as mulheres ficam ali no harém, né? Uma coisa bem, bem índia, assim, persa, aqueles desenhos que a gente vê. Eu acho interessante a questão, lembrando que esse texto é um texto narrativo de história, não está dando normas aqui de façam isso, façam aquilo, como a gente está acostumado a ler nos evangelhos, mas eu acho interessante que mesmo no meio dos mundanos e das pessoas que não são cristãs, não têm orientação de Cristo, vamos chamar assim, não são filhos da fé, vamos botar assim, não são da fé, eles estão preocupados com moças virgens. A mulher ser virgem tinha um valor para eles há 2.600 anos atrás. E hoje isso é válido também, porque a gente sabe que o sexo é para dentro do casamento, baseado nas palavras de Jesus, que no princípio criou Deus, o homem e a mulher, e disse que eles deviam se separar dos seus pais e formar uma só carne, ali falando do ato sexual. Então, explicitamente jogando o sexo para dentro do casamento, né? Então, hoje, ainda vale a questão do valor da mulher ser virgem para Deus e para nós, os homens. Porque aqui está falando das moças, né? Se fosse falar dos homens, obviamente, também os homens têm o valor de serem virgens para o casamento, porque fala que o homem e a mulher se tornar uma só carne. Se nós isolar só para a mulher, os homens poderiam fazer sexo antes do casamento, mas não é o que a Bíblia manda ser feito. Que os dois casem virgens. Tem um valor para Deus e para o homem e para a mulher isso, tá? E daí aqui, boa aparência. Isso é relativo, boa aparência. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Boa aparência com relação ao quê? A gente sabe que na Escritura, Deus não vê a aparência, né? Deus vê o coração, Deus vê o interior. Ele escolhe as pessoas pelo interior, ele não é parcial pela aparência, ele é imparcial, não há parcialidade em Deus, né? Ele é imparcial, ele julga a intenção dos nossos corações. Só que a Esther, ela era de boa aparência dos dois lados, interno e externo. A Esther chamava a atenção. A gente vai ver ali depois o nome dela aponta para isso. Ela era uma moça linda, a Esther, tá? E isso é um dom. Percebam isso, que isso é interessante de pensar. Eu conversando com o Gesiel, na conferência já a gente estava falando sobre a série em Esther, e ele falou, lembra de falar que beleza exterior é um dom. Tu nasce com aquilo. Não tem como tu escolher ser bonito. Escolher ser bonita. Vem de Deus um dom, algo que o próprio Deus nos dá quando a gente é gerado no ventre da nossa mãe, que a gente é mais bonito do que outra pessoa externamente. Eu vou cuidar aqui para falar externamente. Internamente, somos todos iguais diante de Deus e Deus vai julgar conforme a intenção do nosso coração, tá? E essa questão da aparência da Esther ser boa e bonita e ser linda externamente também está envolvido com o propósito de Deus nesse momento da história. E a gente vai ver o porquê, tá? Então, os servos deram essa orientação. Daí os caras deram a dica que o senhor, né, o rei, nomeie comissários em todas as províncias do reino para fazer o recrutamento das mulheres, né? Eles tinham 127 províncias, bota lá que há vagas para rainha. Tipo assim, procura-se rainha e procura meninas virgens e de boa aparência. O filtro qualquer era ser virgem e ter boa aparência, tá? O 4. E ali que elas iam ser cuidadas com produtos de beleza conforme desejarem, né?
Versículo 4. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar da Vasti, ou Vasti. O rei concordou com isso e assim fez. Tu vê, o rei era meio... Ouviu os servos dele e fez. O 5. Ora, na cidade de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai. Aqui já começa a apontar os protagonistas do livro. Da tribo de Benjamim chamado Mordecai. A gente viu já que o norte caiu para a Síria e o sul, que eram as outras duas tribos de Israel, caíram para a Babilônia. E essas duas tribos de baixo, quais que eram? Pergunta de vestibular. Judá e Benjamim. Muito bom. Muito bom. Então, o Mordecai era da tribo do sul, das tribos ali de Judá, né? Do sul de Israel. Filho de Jair, filho de Semei, filho de Quis. Só um ponto aqui. Esse Mordecai da tribo de Benjamim, ele parece que tem uma relação com Saul, o primeiro rei de Israel. Tá? Eles eram da mesma tribo e o nome Quis ali, ó, no verso 6, é o mesmo nome do pai de Saul. O Quis era pai de Saul. Então, vamos dizer assim, o filho de Jair, filho de Semei, o bisavô de Mordecai era o pai de Saul. Tipo assim, sabe? Eles eram eles tinham a mesma relação. E depois vocês vão ver que vai aparecer o inimigo de Mordecai aqui na história, que é o Amã, e ele também tem uma relação com um rei que era rival de Israel, que era rival de Saul, e que Saul deixou vivo. E por causa que Saul deixou ele vivo, Saul perdeu o reinado de Israel. Vocês lembram que ele desagradou a Deus? Em 1 Samuel 15, ele desagradou a Deus e o profeta Samuel o repreendeu e ali Deus o rejeitou como rei. Esse cara que ele deixou vivo dos amalequitas é da mesma raiz do Amã, que vocês vão ver ali depois. Para vocês verem como as coisas se entrelaçam. Não sei se está fazendo sentido, se eu estou indo muito rápido. Mas o Mordecai tinha uma relação com Saul e o Amã tinha uma relação com a Gagita, sei lá como é que se fala, que é os amalequitas ali. Tá, vamos seguindo. Então, Mordecai, tribo de Benjamim, tribo de Saul lá. Versículo 6. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, ó, o sul, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para exílio. Então ele está reforçando o que a gente estudou. O sul caiu para Babilônia. Nós estamos lendo aqui história medo-persa, tá? E ele está só relatando que o pessoal foi exilado da Babilônia. Só porém, aqui na Bíblia de Estudo fala que quando fala assim, ele tinha sido levado, não está falando do Mordecai em si, está falando dos pais de Mordecai. A Bíblia tem muitas essas coisas de falar da pessoa, mas está falando do pai. Porque cronologicamente não bate. Mordecai não foi levado, exilado para a Babilônia. Porque as datas da história não iriam bater. Então, provavelmente, quem foi levado foi os pais de Mordecai exilado na Babilônia, tá? Seguindo. 7. É a primeira vez que vai aparecer a Esther no livro de Esther. Mordecai havia criado a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Então, filha do meu tio, minha prima. Então, Mordecai é primo de Esther, e depois que Esther ficou órfã de pai e mãe, Mordecai a tomou como filha, tá? Hadassa significa murta em hebraico, tá? Murta é tipo um arbusto, uma árvore. E Esther é o nome persa. Só deixa eu conferir de novo aqui. Exatamente. Esther é o nome persa e significa estrela. Os caras deram o nome para ela de estrela. Tu imagina como que essa guria era linda. Tá?
O 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, qual que é a ordem e o decreto do rei? Tragam meninas virgens e bonitas, tá? Muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, que era o eunuco que cuidava das mulheres. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Tá, deixa eu fechar aqui, tá dando uns... A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante dele. Reparem que a Esther tinha duas virtudes, aparentemente. Ela era linda e educada. Ela conquistava as pessoas que estavam à sua volta. A gente também não pode esquecer que toda vez que tem um protagonista no Antigo Testamento, quase sempre ele está apontando para Jesus. Então a Esther aqui é como se fosse uma tipologia de Cristo. Ela está sendo uma representação de Cristo. Então quando a gente já vê ela acertando, a gente vai dizer, nossa, mas isso está lembrando Cristo. Nossa, mas a obediência dela está lembrando Cristo. A mansidão, a humildade está lembrando Cristo. A Esther aqui é um tipo de Cristo, tá? Como Moisés foi, como Davi foi, como, sei lá, os profetas, etc. Tá. Ela alcançou o favor do responsável pelas mulheres. Por isso, Hegai, não sei qual é a pronúncia certa, se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Lembra da alimentação especial de Daniel? Que os caras deram para ele? Percebam que quando tu tá com Deus, quando tu tá do lado de Deus, pode ser que as coisas sejam favorecidas para ti. Pode ser que tu sofra perseguição, mas pode ser que não tem problema nenhum. Pode ser perseguido, pode parar dentro de uma fornalha, como tu pode ser tratado com privilégios. Aqui ela estava sendo tratada com privilégios, porque esses privilégios vão fazer sentido no futuro ali. Então ela ganhou preferência nos produtos de beleza e na alimentação, tá? Também lhe deu 7 moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Então, comida especial, produto de beleza especial e um local especial, tipo, para dormir bem e tal. E mais as 7 meninas para cuidar de tudo que ela pedir. Tipo, tu imagina as gurias ali. Ir para um spa e ainda ter gente para, tipo, me traz tal coisa, me traz tal coisa. Tipo, tu só fica descansando. E olha o quanto tempo demorou. Vocês vão ficar apavorados. Versículo 10. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Olha só. Aqui é o primeiro sintoma de racismo. A gente não está vivendo coisa de racismo? O antissemitismo, o anti-judeu. Aqui, por que Mordecai por que Mordecai deu essa orientação para Esther? Justamente porque se ela falasse que era judia, ela ia sofrer perseguição. Então Mordecai já fala, não fala que tu é judia, não fala de onde tu veio. Vai vivendo normal. E ela obedeceu. Interessante a obediência de Esther, mesmo subindo, vamos dizer assim, subindo de classe, sendo marxista aqui, subindo de classe, ela continua obedecendo o primo dela. Eu sempre falo tio, mas é o primo dela, Mordecai. Interessante isso. Que às vezes sobe pra cabeça, né? Tu fica um pouco mais importante, tu já acha que Esther não. Que daí me lembra o quê? Que Jesus não usurpou o ser igual a Deus. A si mesmo se humilhou, tomando forma de servo. Reparem como Esther é um tipo de Cristo aqui nessa história. Versículo 11. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Beleza, ele estava cuidando. Mesmo ela lá, ele estava cuidando. Depois de quantos meses no spa? 1 ano. Depois de 1 ano de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6, tipo, esse óleo aqui é tricaro, vem só da África, um bagulho absurdo, assim.
com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei, Assuero ou Xerxes. Então, 1 ano de tratamento, 6 meses de perfume, para tu, uma vez, aparecer na frente do rei. Uma vez, tá? Era tipo a chance de ouro. Versículo 13. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse, do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio. Repara o tempo aqui, a cronologia. À tarde, ela entrava no palácio. E pela manhã, voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Sasagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Então, se ela entra de tarde e sai de manhã, o que aconteceu? Dormiu com o rei, tá? Olha só. Aqui que tem aquela coisa que a gente estava falando. Sexo, dinheiro, rock and roll, drogas. É o que está acontecendo aqui. E Esther e Mordecai estão no meio dessa confusão e Deus está no meio dessa confusão. Porque Deus está guardando o seu povo em meio a esse monte de pecado que as pessoas estão cometendo. Esther passou por isso. Tudo dá a entender que ela transou com o rei nessa noite aqui. Não tem outro jeito de ler essa parte desse trecho aqui. Pelo menos eu não tenho como... Se entrou de tarde, saiu de manhã, passou a noite com o rei, tá? Tá, mas e o casamento? Tá, mas o que a Bíblia manda? Nós estamos lendo uma história aqui, a gente sabe o que é o certo e sabe que no meio dessa confusão toda, causada por Israel, vamos de novo, causada por nós lá em Gênesis 3, quando a gente deu ouvidos à serpente, e a consequência do pecado, e Deus ainda está sendo bom e misericordioso, tá? A Henrique, moça, olha só, eunuco do rei guarda sua mulher. A Henrique, moça não voltava. Vocês estão falando alguma coisa? ah, eu ia falar que... Eu ia perguntar se tipo, eu acho que não tinha cerimônia de casamento nessa época, né? Não, a cerimônia de casamento está estabelecida em Gênesis 2. Vocês estão me entendendo? Tipo, Abraão casou com Sara. Isaac casou com Rebeca. Jacó casou com Raquel. Não sei se estão me entendendo. E aqui a gente está numa confusão adoidado, entendeu? O troço se perdeu. Tá. Aqui era um ponto que a história de Israel ia acabar. Vocês vão ver o plano do Amã ali. É tipo diabólico, entendeu? E Deus tá agindo. Olha só. Tem que correr aqui que eu demorei muito para ler. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse, que ela fosse chamada pelo nome. Tipo assim, tu teve a tua chance e foi embora. Só para tu voltar é só se ele te chamar, se ele gostou de ti, tá? Quantas mulheres passaram por isso? Quantas? De 127 províncias, o mundo inteiro. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Ou seja, ela estava tão assim com o cara era tão bruxo dela, que é tipo assim, ó, o que tu mandar eu vou seguir. Ela era muito os meninos também devem ser obedientes, submissos a Deus e ter temor a Deus, respeito. Mas se as meninas entender a questão de respeito, de tipo assim, ver quem tá contigo e não quem tá contra ti, e tipo assim, confiar na pessoa, na orientação, Esther tava confiando em Mordecai, tava confiando nesse cara do eunuco aqui, o Hegai, e isso é bonito de ver. Esther alcançou o favor, olha só, e Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Ou seja, falou com Esther, nunca mais vai tipo, deixar de gostar de Esther, tá? De Esther ou com Esther. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real no 10º mês, que é o mês de Tebete. Daí o que diz aqui? Do divórcio. Até isso aqui que a gente está lendo, 9 anos. 9 anos, tá? 9 anos depois da separação.
Olha só, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, favor diante das pessoas, favor diante do cara que era responsável, favor diante do rei, favor. A Esther alcançou o favor de todo mundo. A postura dela devia ser de uma rainha mesmo, entendeu? A postura de, tipo assim, mulher respeitável, virtuosa, a fala, sei lá, o que ela tinha? Ela tinha alguma coisa que era o próprio dom de Deus, né? A beleza dela. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias, ou, sei lá, alívio de imposto, alguma coisa nesse sentido. E distribuiu o presente segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado, olha só, Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. Esse aqui, para mim, é o resumo do que Esther é. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Sendo rainha de um império mundial, ela continuava a ouvir e obedecer às ordens do seu primo. Isso é tipo assim, o princípio para não te achar, entendeu? Não subir para a cabeça. Vamos chamar assim, a mulher empoderada, a mulher, a rainha, ainda dando ouvidos pro seu primo, que a cuidava como filha, tá? Para terminar, isso aqui esse trecho pequeno é o responsável por dar reviravolta na história depois, lá no capítulo 5, se eu não me engano. Presta atenção nessa parte aqui, que é uma coisa que, sabe aquele negócio assim que dá uma cena no filme, tu tem que gravar aquela cena porque ela vai ser usada depois? É a mesma coisa aqui. Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Pendurados numa forca foi o que eu estava falando antes. Provavelmente aquela questão de ser empalado, né? Pendurado numa viga de madeira. Olha que legal. O Mordecai ouviu o plano, falou para Esther, a Esther falou para o rei em nome do Mordecai. Tipo um telefone sem fio. E isso foi registrado nos livros lá do que acontecia o diário do rei, sei lá, a agenda do rei foi registrado, tá? Isso vai fazer sentido lá depois. E a questão de Mordecai estar sentado junto à porta do rei dá um sentido para mim, assim, comparado com outras partes da Bíblia, da Escritura, que o Mordecai era fiel ao rei, era submisso ao rei. Por mais que ele tinha suas convicções judaicas, que a gente vai ver depois que ele não se dobra e o Amã até se morde com ele, com relação ao rei, ele tinha uma questão de respeito, ainda mais que a Esther agora era rainha, então ele estava muito próximo ao Império Medo-Persa. Tá? Dessa parte aqui ficou alguma dúvida? O Esdras 6 eu só abri para mostrar a parte da forca, né? A parte de o Mordecai tá puxando a história de Saul e o Amã, que vai aparecer no capítulo 3 ali, puxando a história do rei Amalequita, deu para entender, né? Deu para entender? Beleza. Eu vou parar de gravar aqui.